Fala rapaziada, beleza? Carlos De Pena é o novo reforço do Bahia. Bora lá que eu vou te contar tudo sobre o atleta. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O De Pena é um meio-campista uruguaio de 32 anos, revelado nas categorias de base do Nacional. E após 3 temporadas lá na equipe uruguaia, ele foi se aventurar no Middlesbrough da Inglaterra e também no Real Oviedo da Espanha. Retornou brevemente ao Nacional para novamente voltar ao futebol europeu, para jogar no Dinamo de Kiev da Ucrânia, onde ficou quase 3 anos por lá, inclusive disputou Liga dos Campeões, né? Disputou Champions League e foi peça bem importante lá na equipe ucraniana. Mas em 2022 chegou ao Internacional. E na sua primeira temporada foi peça importantíssima na campanha do vice-campeonato brasileiro do Internacional, naquela equipe do técnico Mano Menezes. Ele foi titular boa parte daquela campanha, teve bons desempenhos, né? Foi considerado um dos principais volantes daquele campeonato. Só que no ano passado, em 2023, o De Pena teve uma queda de rendimento muito grande, né? Principalmente após a saída do técnico Mano Menezes, que o Eduardo Cudê retornou ao Internacional. E aí o De Pena não conseguiu ter o mesmo desempenho, né? Deixou de ser uma peça indiscutível no time titular, né? Imprescindível para ir para o banco de reservas. Passou a não receber tantos minutos assim, né? Então realmente teve esse momento ruim por lá. Há quem associa essa queda de rendimento do De Pena a problemas pessoais, a questões psicológicas, né? Pessoas lá do Rio Grande do Sul, mas eu não consigo bancar isso, não consigo dizer que a queda do rendimento tenha acontecido por causa disso, nem sei se aconteceram problemas pessoais lá em relação ao De Pena, nem se ele passou por problemas psicológicos, mas analisando campo e bola, né, o que aconteceu dentro de campo, evidentemente o ano de 2023 do De Pena foi muito inferior à comparação com o que ele teve de 2022, e aí em 2024 ele teve também poucas oportunidades, não conseguiu atuar, aí teve o seu contrato rescindido e agora chega ao esquadrão principalmente para a disputa do Campeonato Brasileiro desse ano, tá? Para falar sobre a posição do De Pena, por incrível que pareça, principalmente lá no futebol ucraniano, em muitos momentos ele jogou como um ponta, tá? Como um extremo, aberto principalmente pelo lado esquerdo, destacando obviamente que ele é um canhoto, tá? Mas também ele já fez outras funções, e aí não só apenas no futebol ucraniano, mas também em outros centros. Já jogou como lateral esquerdo em muitos momentos no Internacional, ele já atuou nessa posição, já teve essa responsabilidade de jogar como um lateral, como um defensor realmente, mas também, por exemplo, já atuou como um centroavante, né? Não um centroavante estilo Estupinhan, por exemplo, não um centroavante estilo Everaldo, mas um falso 9, né? Saindo bastante da área, quase que como um Cauli, muitos momentos o Cauli na reta final do Brasileirão do ano passado já jogou como um falso 9, então o De Pena já teve essa responsabilidade. Mas não se engane, tá? Ele é de fato um meio-campista que pode atuar em um tripé de meio-campo, né? Um pouco mais deslocado para o lado esquerdo, mas geralmente a maioria das partidas quando ele jogou no meio-campo foi atuando ao lado de um outro volante. Vini, ele é um primeiro cara de meio-campo, é o cara mais à frente dos zagueiros? Não, acho muito difícil. Quando eu for comentar sobre as características, sobre como eu acho que ele pode se encaixar nessa equipe do Rogério Ceni, eu vou falar mais sobre isso, vou ir mais a fundo, tá? Mas eu enxergo o De Pena mais como um segundo volante, tendo um pouco mais de liberdade para chegar até o ataque. O mapa de calor dele no Campeonato Brasileiro de 2022, quando ele foi bem, não do ano passado, quando ele foi vice-campeão brasileiro, comprova que foi um atleta que teve bastante responsabilidade, caiu muito pelo lado esquerdo, né? Olha como tá bem povoado do meio campo mais pro lado esquerdo, quando ele atuou um pouco mais deslocado, né? Seja num tripé, seja como lateral, ou caindo realmente para aquela região um pouco mais aberto. Então é um atleta que realmente prefere atuar majoritariamente por esse lado do campo. Eu separei alguns números dele
contando todas as temporadas pelo Internacional, e queria que você prestasse atenção na quantidade de passes decisivos, na quantidade também de bolas recuperadas que o atleta teve aí ao longo dessas temporadas pela equipe gaúcha. Então é um jogador que, principalmente, né, em 2022, teve muito bom momento, e já vou um pouco mais a fundo com relação às características do atleta. Mas para não ficar apenas em números do Depena, né, para fazer um comparativo, eu separei dados do Depena no Brasileirão do ano passado, de 2023, com outros quatro meio-campistas do Bahia, do atual elenco. Eu não separei do Tassiano, que vem atuando um pouco, apesar de ser um volante, né, ser um meio-campista, vem atuando um pouco mais deslocado, e também não separei do Everton Ribeiro e do Cauli, por motivos bem óbvios, né, eles são mais meias, né, inclusive podem atuar aberto, podem atuar como falso 9, o Depena é mais um segundo volante, é mais um meio-campista. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. Vamos lá. O Caio Alexandre teve no Brasileirão do ano passado pelo Fortaleza 34 jogos e 32 como titular. O Rezende 33, 32. Jean Lucas pelo Santos 22 jogos, todos iniciando. O Iago Felipe 25 e 16. E o Depena 27 jogos, 16 como titular. 2 gols para o Caio, 2 gols para o Rezende. Jean Lucas e Iago Felipe não marcaram gols, e 2 também para o Depena. Assistências: Caio 2, Rezende 3, Jean Lucas também 3, Iago e Depena não deram assistências. Acerto no passe: Caio Alexandre 88%, Rezende 85%, Jean Lucas também 85%, Iago Felipe 86% e o Depena 82%. Passes decisivos por jogo, tá? Caio Alexandre 0,9, Rezende 0,5, Jean Lucas 1,8, Iago 0,6 e o Depena 0,5, assim como o Rezende. Bolas recuperadas por partida: Caio 5,5, Rezende 6,1, Jean Lucas 5,6, Iago 3,5, Depena 3. E desarmes por jogo: 2,2 para o Caio, 2,9 para o Rezende, 1,5 para o Jean, 1,8 para o Iago Felipe e um desarme por partida para o Depena, tá? E para a gente entrar no assunto do estilo de jogo do uruguaio, é um atleta muito dinâmico, né? Muito polivalente, acho um atleta muito intenso, né? Que pode fazer várias funções, como a gente já citou, e que tem uma mobilidade muito grande. Sem bola, é um jogador muito batalhador, que busca incomodar, que busca dar o bote, não à toa tem números bons de bolas recuperadas, né? Então é um jogador que cobre espaço, que faz cobertura de outros atletas. Então isso é muito importante, não só a polivalência, como eu já citei aqui algumas vezes. Com bola, é um atleta que gosta de conduzir, que gosta de chegar ao ataque, que tem uma capacidade de cruzamento muito boa, né? Quando ele atua um pouco mais deslocado, mais aberto pelo lado esquerdo, como lateral também, tem um cruzamento muito bom para encontrar os atacantes, né? Então, ele é esse tipo de jogador. Agora, evidentemente, ele não é brilhante tecnicamente, ele é inferior ao Jean, é inferior ao Everton Ribeiro, é inferior ao Cauli também, mas é um atleta que entrega outras características, como a gente já citou, e principalmente sem bola, né? Ele tem uma capacidade de duelar, de incomodar, de cobrir espaço bem maior em comparação com o Jean, ao Cauli, ao próprio Everton Ribeiro. Então é um atleta que chega para entregar outras características, né, outras responsabilidades ao elenco do Bahia. A gente sabe que recentemente o Rogério citou que não tem... Falou de peças de reposição para o meio campo, né? Que não tem peças à altura. Veio o Depena, que imagino com essa responsabilidade. Vini, analisando hoje o time titular do Bahia, você enxerga que ele vem para disputar a posição, para ser titular em qual posição, né? Para colocar outro atleta no banco de reservas? Eu acho difícil, assim, porque eu citei a questão do Jean, citei a questão do Everton Ribeiro, citei a questão do Cauli. Todos são mais jogadores que o Depena. E aí você vai jogar sem um ponta, sem um extremo, e aí aliado também ao centroavante. Difícil tirar um centroavante. O extremo, o ponta, é muito importante para ser a válvula de escape. Então aí sobraria mais 4 vagas, né? Uma provavelmente do Cauli, outra provavelmente do Everton, a terceira provavelmente do Jean, e aí sobra de fato só o primeiro volante, né? E assim, cara, vem atuando mais o Rezende, né, nessa função.
É difícil enxergar o Depena como primeiro volante. Eu particularmente não enxergo. Não sei se o Rogério vai tentar colocá-lo com essa responsabilidade. No Internacional, pouquíssimos, bem pouquíssimos momentos. Ele foi esse primeiro cara do meio campo com mais responsabilidade defensiva. Nesse início de construção, ele quase sempre foi esse cara com um pouco mais de liberdade, um pouco mais de responsabilidade para chegar até a frente. Então não sei se ele vem para tomar a posição do Rezende. Eu imagino, e aí aliando principalmente as declarações do Rogério, que seja um cara para compor esse elenco, para ser uma peça de reposição, principalmente no segundo tempo, né? Para entrar no decorrer da partida. Não vejo nesse primeiro momento o Depena com a responsabilidade e a contratação dele. Imagino que não seja para ser um cara para os 11 iniciais. Agora, a nível do elenco, pode ser importante, cara. Acho que pode ajudar a depender da partida. Perdão. Quando o Bahia tiver com resultado positivo, você tiver precisando de um cara mais batalhador, mais para cobrir espaço, né, para fechar na linha de marcação, acho que o Depena pode ser importante. Agora, qualidade mesmo, relação dele com bola, qualidade técnica que a gente analisa, né, que é tão valorizado, ele é inferior ao Jean, inferior ao Paulinho, inferior ao Everton Ribeiro, acho que todo mundo sabe disso, né? Mas a depender do contexto, a depender de como ele pode ser utilizado, eu acho que ele pode ser importante. Eu não vou entrar mais no mérito da forma como ele pode ser utilizado, porque eu não sei. Não sei o que o Rogério pensa, né? Mas acho difícil ele ser esse primeiro cara do meio campo, principalmente na função que o Rezende está tendo, né? E muitos momentos o Rezende, inclusive, baixa para iniciar a construção ao lado dos zagueiros. Então, não enxergo o Depena com essa responsabilidade. Concorda comigo? Mande nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.